Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula, que confundiu e chamou o Haddad de ministro da Defesa. Só que o que o pessoal não percebeu é que isso foi um ato falho, cara. Por quê? Porque o Lula sabe que o plano dele é torrar dinheiro até quebrar o Brasil. Ele sabe disso, né? E aí, o Haddad é o ministro da defesa dele, de fato. É para defender esse plano, né? Aquele cara ali que é o Relações Públicas do Lula para o mercado, para o pessoal não perceber qual é o plano. O plano é quebrar tudo mesmo. Então quem achou que o Lula falou errado, se enganou, tá com Alzheimer, talvez esteja mesmo, mas foi um ato falho. O que ele falou é o que ele pensa. Vamos entender esse caso aqui e ver também a profundidade do problema do governo com gastos, tá? Essa notícia foi sugerida por Satoru Gojo Libertário, Naldo Canal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo que começa o nosso papo aqui, né, é só um engano do Lula, né? O pessoal colocou, não, olha só, o Lula tá velho, tá errando as palavras, né? Foi esse vídeo aqui, ó, tá aqui o vídeo mais rápido de achar aqui. Em relação ao Haddad, a posição, essa pressão toda? Não tem nada com o Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da defesa, não sei. O Haddad é um extraordinário ministro da defesa, eu não tenho nada contra o Haddad. Bom, ainda bem que ele não tem nada contra o Haddad, né? Mas antes tivesse alguma coisa contra o Haddad, né? O Haddad é o ministro da defesa dele, né? Mas aí que tá, as pessoas esquecem desse fenômeno que o Freud, foi um dos pontos centrais da teoria do Freud, né? O Freud falava esse negócio mesmo, ato falho. Quando você fala alguma coisa errada, assim, sem querer, na verdade é o seu subconsciente, cara. Você queria falar aquilo mesmo, né? É aquilo mesmo que você queria falar, é que você não teve tempo. A gente tem o nosso subconsciente, né? E aí você tem o seu id que fica censurando o seu subconsciente. O seu subconsciente é honesto, quer falar a verdade. Mas aí você fica o tempo todo censurando ele, controlando para ele não falar a verdade, e aí de vez em quando acontece isso. Quem não lembra da Manuela Dávila, né, falando que não, todos nós temos que ir lá com a nossa hipocrisia, não, peraí, com o nosso ativismo e não sei o que lá, né? É hipocrisia mesmo. Ela sabe que é hipocrisia, né? Ato falho. O Freud explicou isso lá em 1600, sei lá quando que o Freud viveu. Eu não conheço muito a teoria do Freud, não. Eu só li aí de pouca coisa isso aí. Mas, enfim, é um ato falho isso daqui. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de que não, o Haddad é o ministro da economia do governo Lula. E eu já expliquei para vocês que não é. Sabe quem é que controla a economia no governo Lula? É o Lula. Não existe ministro da economia no governo Lula. O Haddad, ele é o Relações Públicas do Lula para o mercado. É o ministro da defesa, fica defendendo ali, porque o Lula sabe que a vontade dele, né, o plano dele está muito claro, né, ele saiu da cadeia, mas a cadeia nunca saiu do cara. Então o que ele quer é destruir o Brasil, o que ele quer é se vingar do povo brasileiro que botou ele na cadeia. Então esse é o plano do Lula. Então ele sabe que, lógico, as primeiras pessoas que deveriam notar isso por algum motivo, né, eu não sei como que o mercado aqui no Brasil ainda não percebeu essa verdade óbvia, né, de que o Lula, o interesse dele é quebrar o Brasil mesmo, né? Ainda estão nessa de que não, o Lula está errando, o Lula errou, não, ele está errando, ele não consegue conter gasto. Não, para com isso, é de propósito. O pinguço corrupto quer quebrar o Brasil. Por quê? Porque é a chance dele implementar o comunismo aqui, é isso que ele quer, né? É de propósito. E o Haddad é o ministro da defesa dele. A defesa em que sentido? De tentar manter esse pessoal ignorante. Não, vai lá, Haddad, fala lá com o mercado, finge que você está fazendo alguma coisa, aí faz de conta que isso aqui é um governo sério, que a gente não está de propósito quebrando o Brasil, né? É o ministro da defesa dele mesmo. O que ele falou aqui é a verdade, não tem nada de... Bom, talvez tenha um pouco de Alzheimer, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Porque como é que é a estrutura? O nosso superego lá tá lá com a ideia, o nosso subconsciente fala a ideia, o nosso id tem que censurar a parada lá, né? O nosso ego tem que censurar a parada, né? Só que o ego do Lula já tá mais para lá do que para cá, ele deve ter tomado umas pingas também. Aí já não consegue censurar as besteiras que vêm do subconsciente, né? E daí fala, esse é o ato falho, é o dito lá do Freud nessa situação, né? E qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o Haddad e o Lula prometeram déficit zero esse ano.
O que eles não vão conseguir mais nunca, né? Eu já falei para vocês, se chegar esse ano e fechar com déficit zero, eu corto meu pinto, já tá prometido aqui, já falei que vou fazer isso. Não vão conseguir, não tem chance nenhuma disso, né? Então aqui, ó, aí o que acontece? O Lula tem as eleições pela frente. O Lula quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã nas eleições, né? Por quê? Faz parte do plano de quebrar o Brasil, né? Então o Haddad está ali defendendo a coisa, não, vai ser déficit zero, não sei o que lá, que nós vamos conseguir, não sei o que lá. Aí fizeram aquela MP 1227, né, do PIS e do COFINS, que era um absurdo, que país nenhum do mundo faz um negócio desse, uma MP tributária do nada, sem nenhuma discussão, sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, pá, MP tributária aumentando imposto para todo mundo. Ninguém faz isso, né? O Haddad fez isso no desespero e coisa e tal. Por quê? Porque precisa de dinheiro, cara. Eles precisam de dinheiro, eles sabem que no lado do gasto eles não vão cortar nada, eles não conseguem cortar nada. Só conseguem aumentar mais coisa, né? E você quer ver como é que é exatamente isso? Porque, olha só, tá aqui, ó. Lula diz que vai discutir gastos com Haddad, mas veta cortes em despesas sociais. Não farei ajuste em cima de pobre. É uma hipocrisia do caramba. Por quê? Porque do jeito que ele está fazendo a coisa, o que vai sobrar vai ser a inflação. Né? Se ele não cortar a despesa, se ele não demitir metade dos ministros, se ele não cortar um monte de despesa, não privatizar a estatal, se ele não fizer nada, o que vai acontecer? Vai acabar a inflação. E a inflação é o pior que acontece para o pobre. Não tenha dúvida, bicho. Para o rico, a inflação é ruim também, mas o rico, meu amigo, o rico compra dólar, o rico compra Bitcoin, guarda em poupança no exterior, o rico se vira. O rico não tem problema com a inflação, o rico consegue se livrar da inflação. Sabe quem se ferra com a inflação? É o pobre, né? Porque a inflação, ela come mesmo, é a nota de dinheiro. Quem anda com dinheiro vivo se ferra, porque é como se o dinheiro vivo diminuísse de valor, né? Com o tempo, né? Quando está no banco, está rendendo, está aplicado e coisa e tal, a coisa é menos pior. Quem é que anda com dinheiro vivo? É o pobre, pô. O rico está tudo no banco, está aplicado, está rendendo, está no exterior, está em dólar, está em Bitcoin, está em outra coisa. O pobre é que não, o pobre não tem esse luxo, cara. O pobre tem que comprar comida, senão ele morre de fome. Então, no final das contas, o dinheiro que está na mão do pobre ali é que se ferra nesse troço. Então, o Lula fica nessa hipocrisia de dizer que não, eu governo para os pobres. Porcaria nenhuma. O Lula governa para os ricos amigos dele, né? E como diz a MP dos Batista lá, que o Lula fez uma MP só para ajudar os Batista e botando a conta para ser paga em todos os brasileiros, né? Aí tá aqui, ó. Para cortar gastos, a equipe econômica estuda mudanças em benefícios temporários do INSS, como auxílio-doença. Ah, olha só, então o que o Haddad está falando aqui? Olha, vamos mexer no auxílio-doença, vamos mexer em benefício do INSS. A Simone Tebet está falando em cortar, que eu acho que está aqui, tem algum lugar aqui, falando que Haddad diz que o governo está fazendo uma revisão ampla, geral e restrita da agenda de gastos. Sabe aonde ele não vai cortar? Ele não vai diminuir nenhum ministério. Nenhum dos amigos, nenhum dos petistas que ele botou lá na boquinha, lá para mamar na tetinha do Estado, né? O pessoal sindicalista, que tá todo mundo lá feliz da vida mamando. Pô, o Conselho de Itaipu, cara, cada um ganha 40 mil por mês. Ele botou um monte de sindicalista ali que não sabe fazer porra nenhuma, mas não interessa, tá ganhando dinheiro. Você acha que o Lula vai mexer nisso? Não, não vai mexer nisso. Gasto dos amigos do Lula não vai mexer nisso. Aí ele tá procurando isso, cortar o INSS, diminuir reajuste do INSS, aqui ó, equilíbrio fiscal, não, tá aqui ó, a Tebet fala em avenida de possibilidades para cortar gastos, tudo está na mesa, a gente pode cortar dos aposentados, pode cortar do exército, estão falando que vão tirar a pensão do exército, vão tirar um monte de coisa, não sei o que lá. Adivinha quem que eles não estão nem cogitando em tirar dinheiro? Dos amigos do Lula, os amigos, o PAC, né, que é o Programa da Aceleração da Corrupção, eles não estão nem cogitando diminuir o PAC. Não, o PAC não pode. O PAC tem que... Senão, onde é que vai ter a corrupção? Se a gente acabar com o PAC, como é que vai ter a corrupção no governo Lula, né? Então, não tem esse negócio. O pessoal está aqui querendo tirar dos pobres. O que o Lula falou aqui que não ia tirar é exatamente o que ele está querendo tirar. Tirar dos aposentados, está querendo tirar do pessoal de auxílio-doença, está querendo tirar do pessoal do auxílio, sei lá o que mais de auxílio que eles estão querendo tirar aqui. Um monte de medidas sempre ferrando os pobres, né? E aí o Lula fala que não faria reajuste em cima de pobre. Ou seja, eles não vão fazer nada. O que vai acontecer vai ser isso. Eu vou contar um segredo, hein? Se prepara, hein? Ninguém está falando nisso. Estou falando pela primeira vez aqui, ó.
o Lula não vai cumprir o meta de gastos, não vai cumprir o déficit zero esse ano, entenderam? Ouviram? Ele vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã e não vai cortar de lugar nenhum e o país que se vá pra merda, entendeu? Ele não tá nem aí. Esse é o plano dele. O Haddad é só o ministro da defesa dele para segurar ali o pessoal, para enganar o pessoal do mercado e coisa e tal, né? O pior é que parece que o pessoal do mercado quer ser enganado, porque das duas uma, né? Ou são uma cambada de idiota que nasceu ontem, ou então quer ser enganado. Ah, ou então são amigos do Lula, né? E estão ganhando pelo outro lado. Tem essa possibilidade também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.